Olá, uma boa noite para você que está nos ouvindo nesta noite. Nós somos imensamente gratos ao nosso Deus por poder estar aqui nesta noite, compartilhando a palavra de Deus mais uma vez, podendo levar a tranquilidade, levar a esperança e levar o amor do Senhor à sua vida nesta noite, querido. Eu queria iniciar esse breve momento onde nós estamos na presença do Senhor, recitando aqueles salmos de número 48, que diz: grande é o Senhor e muito digno de ser louvado na cidade do nosso Deus, no seu santo monte. Grandes são as coisas que o Senhor tem feito por cada um de nós. E nós estamos alegres por isso, porque o Senhor nos faz levantar a cada manhã e poder sentir a presença dEle conosco, sabendo que Ele não nos abandona nunca. Por isso que nós rendemos graças ao Senhor, por isso que nós engrandecemos o nome do nosso Deus e dizemos: grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, no seu santo monte. Eu agradeço a Deus pela vida da nossa missão batista em Jorge Wetten e glorifico a Deus pela sua vida, meu irmão. Saiba de uma coisa: falta muito pouco tempo para que nós possamos estar voltando a estar reunidos. Mas nesse tempo, meu irmão, a nossa missão em especial tem experimentado um agir de Deus magnífico. E eu queria, nesta noite, compartilhar contigo a palavra de Deus que se encontra lá em 1 Reis, capítulo 17. Irmãos, eu tenho vivenciado algo de Deus e a nossa missão tem vivenciado maravilhas do Senhor, bênçãos sem fim. E nessa noite eu queria falar com você de uma coisa que eu já tenho compartilhado com alguns irmãos, é sobre a matemática de Deus. A matemática de Deus é algo assim que nos impressiona, porque diferente da nossa matemática, que é exata, a nossa matemática 1 mais 1 é igual a 2. 2 mais 2 é igual a 4. Só que a matemática de Deus não é assim. Eu queria mostrar para você na palavra de Deus nessa noite que a matemática do Senhor nos surpreende. Eu tenho mais ou menos, irmãos, quase 30 anos de evangelho. E eu confesso para você que o meu Deus, Ele me surpreende a cada manhã. O nosso Deus é um Deus que nos surpreende. Cada dia Ele faz de uma maneira, cada dia Ele faz de uma forma. Quando você acha que tudo vai estar saindo da maneira que você achava, Deus faz diferente. Deus renova, Deus restaura, Deus transforma, Deus faz nascer aonde a gente não imaginava que ia nascer. Esse é o nosso Deus, o Deus que nos surpreende. E o texto que eu gostaria de compartilhar com você nessa noite fala exatamente sobre isso. O profeta Elias estava saindo de um momento muito complexo. Ele estava sendo alimentado por corvos e a palavra do Senhor, logo em seguida, a partir do versículo 8 de 1 Reis 17, diz o seguinte: então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: levanta-te, vá a Sarepta, que pertence a Sidom, e fique por lá. Ali ordenei a uma viúva que dê comida para você.
Então ele se levantou e foi a Sarepta. Chegando ao portão da cidade, encontrou uma viúva e estava apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: "Por favor, traga-me um pouco de água numa vasilha para que eu possa beber." Quando ela já estava indo buscar a água, Elias chamou e disse: "Traga-me também um bocado de pão, por favor." Porém ela respondeu: "Tão certo como vive o Senhor, seu Deus, não tenho nenhum pão assado. Tenho apenas um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite num jarro. E como você pode ver, apanhei 2 pedaços de lenha e vou preparar o resto de comida para mim e para o meu filho. Vamos comer e depois morremos de fome." Elias disse a ela: "Não tenha medo, não temas. Vá e faça o que você disse, mas primeiro faça um pãozinho com o que você tem e traga para mim. Depois, prepare o resto para você e para o seu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não acabará, e o azeite do jarro não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra." Queridos, essa palavra muito tocou no meu coração nesta semana, onde eu estava lendo essa palavra e Deus falou tremendamente no meu coração. Porque quando a gente olha para esse texto, a gente vê 2 coisas. Primeiro, a razão humana, né? Aquilo que pode ser palpável aos nossos olhos. E a razão humana, ela nos diz que a matemática 1 mais 1 é igual a 2. Mas nesse texto, nós vemos algo diferente acontecer. Havia acontecido alguns dias atrás que Deus havia cerrado, não havia de chover sobre aquela terra. O Senhor guia Elias até aquela cidade de Sarepta e ali ele disse que iria encontrar uma viúva. E exatamente aconteceu isso que o Senhor havia falado para Elias. E quando ele chega ali, ele vai e pede um pouco d'água para ela. Ela estava ali catando lenha. Ela foi realmente buscar água. Mas antes dela sair, ele falou o seguinte: "Traz um pãozinho também para mim." E aí a gente começa a ver o que está acontecendo de razão ali. Quando aquela mulher chega para Elias e fala o seguinte: "Olha, a água até tem, mas o pão não tem. O que na verdade eu tenho é apenas um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha na panela. E a razão me diz o seguinte, que eu vou fazer esse pouquinho de farinha e esse pouquinho de azeite, vou comer e dar para o meu filho e depois nós vamos morrer de fome." Esta era a matemática que ela tinha. Apenas um azeite e um bocado de farinha. Eles iriam comer e depois eles iriam morrer. Só que a matemática de Deus não funciona assim, meu amado. A matemática de Deus não funciona dessa forma. Talvez para mim e para você só teria aquilo ali. Somente aquela farinha e aquele azeite depois acabado. Mas não funciona assim na matemática de Deus. E eu tenho vivido isso, meus irmãos. Eu tenho vivenciado isso com os meus irmãos aqui em Jorge Wetter de uma maneira maravilhosa. Esses dias eu cheguei na casa de uma pessoa e a pessoa estava ali com alguma dificuldade e algo assim
que ela falou mexeu muito com o meu coração. Porque ela falou assim, eu tenho um pouco aqui, mas este pouco que eu tenho, eu gostaria de compartilhar com outras pessoas. Aquilo ali realmente mexeu com o meu coração, porque é assim que Deus fez no passado também, na vida dessa viúva. E eu entendo esta palavra da seguinte maneira, que logo quando ela diz isso para Elias, Elias falou assim, não temas, não tenha medo, vá e faça o azeite e o pão, e esse azeite e esse pãozinho traz para mim primeiro, para você ver o que vai acontecer com você. E essa mulher faz exatamente isso. Olha como é linda a palavra de Deus, meu amado. Ela vai, faz um pouquinho de pão para Elias, dá para Elias. E olha o que acontece, meu amado. Olha o que acontece com esta mulher. Diz o seguinte, o versículo 15. A viúva fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ela e ele e a sua casa durante muitos dias. A farinha da panela não acabou e o azeite do jarro não faltou, segundo a palavra que o Senhor havia anunciado por meio de Elias. Você está preocupado, meu querido? Você está preocupada? Descanse no Senhor. Sabe por quê, meu querido? Porque a matemática do Senhor não é a minha matemática. A matemática do Senhor, ela é uma matemática que não divide, mas multiplica. E aquele pouco que a gente pensa que é só um pouquinho, Deus multiplica de uma maneira tão maravilhosa que a gente começa a abençoar outras pessoas. É assim que Deus faz, é assim que Deus tem feito. E a matemática dele é infinita. Pois o texto diz o seguinte, porque assim diz Deus de Israel, a farinha na panela não acabará, e o azeite do jarro não faltará, até o dia em que o Senhor chover. Ah, meu querido, como eu aprendo com esse texto, porque ele diz o seguinte, que não acabará. E aqui a gente pode pensar só que são coisas materiais, mas não. Deus está falando de coisas muito maiores do que apenas do alimento. Deus está falando da graça de Deus que está sobre a minha e sobre a sua vida. Essa graça, ela não acaba. De maneira que quando eu recebo essa graça na minha vida, eu não consigo guardar só para mim. Eu preciso compartilhar. E foi isso que essa viúva fez. Ela compartilhou com Elias e a graça não acabou. Ela continuou e a graça não acaba. Ela continua. Assim como a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus entra na vida desta mulher de uma maneira tão sobrenatural que ela tem a necessidade de compartilhar essa misericórdia. É assim comigo, meu irmão, é assim com você. Quando a matemática de Deus entra na minha e na sua vida, nós sentimos a necessidade de compartilhar aquilo que nós temos. E quantas coisas Deus tem nos dado, irmãos. E isso não pode ficar restrito somente à minha vida. Eu preciso compartilhar isso com o meu irmão. Eu preciso compartilhar isso com a minha irmã. Eu preciso compartilhar isso com aquele irmão que você está lembrando. Está lembrando aí daquela pessoa que muitas das vezes está precisando que você reparta só um pouquinho dessa graça que Deus tem dispensado na tua vida. Está lembrando daquela pessoa que está necessitando da misericórdia de Deus neste momento? Pois é, reparta esta misericórdia, reparta essa graça que um dia você foi alcançado. Reparta ela,
porque ela não termina, ela não acaba, porque a matemática de Deus é assim. Ela tem sido assim na minha vida, durante todo esse tempo na minha vida, e ela tem sido assim na sua vida. Por isso, reparta aquilo que Deus tem te dado, querido. Que Deus abençoe sua vida, que Deus guarde você, que Deus possa verdadeiramente, você possa crer nessa palavra. Não temas, não tenha medo, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não acabará, e o azeite do jarro não faltará. Não falta alegria na tua vida. Não vai faltar alegria para você repartir, meu irmão. Não vai faltar frutos do Espírito Santo na sua vida. Não vai faltar amor. Não vai faltar paciência. Não vai faltar temperança. Neste tempo, reparta isso, meu irmão. Nesse tempo, multiplique isso na sua vida, para que você possa abençoar muitas e muitas e muitas vidas que passem na sua vida. Vamos orar e agradecer a Deus, porque a farinha não tem faltado, porque o azeite não tem faltado. Obrigado, Senhor, por esta palavra mais uma vez na nossa vida. Obrigado, Senhor, porque o Senhor, ó Deus, é um Deus de milagres. E eu glorifico que a sua matemática não é a nossa matemática, Senhor. Porque a sua matemática muitas das vezes pega aquilo que não existe e traz a existência. A sua matemática, Senhor, é uma matemática que 1 mais 1 não é 2, mas é 5, é 10, é 1000. Assim o Senhor fez lá na multiplicação de peixes e pães. Apenas de poucos peixes e pães pôde alimentar milhares e milhares de pessoas. Assim, Senhor, que nós possamos trazer isso para a nossa vida, possamos repartir aquilo que Deus tem nos dado, a graça, a misericórdia e o amor do Senhor na nossa vida. Muito obrigado, Deus, por esta palavra nesta noite, e que possa, Deus, multiplique, ó Deus, essa palavra. Multiplique essa palavra na vida de muitos e muitos que nesta noite estão sofrendo, chorando, em depressão, com ansiedade, e estão necessitando da tua misericórdia, do teu amor, da tua graça. Graças te damos, ó Deus, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida. A farinha não vai faltar. O azeite não vai faltar. Ele nunca faltou e não faltará. Que Deus abençoe sua vida e te guarde. Para a glória de Deus, te dê um restante de semana na presença do Senhor. E que Ele seja Deus na sua vida. Deus abençoe sua vida, meu irmão.